Olá, meus queridos e minhas queridas do sétimo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Eu sou o professor Rodrigo e essa videoaula agora é para a revisão da segunda avaliação de estudos amazônicos. A prova de vocês vai conter 10 questões e está baseada nos dois materiais que foram disponibilizados durante esse período de sala virtual, educação através das videoaulas que nós estamos passando. Então eu trago novamente nessa postagem as duas folhas que vão ser necessárias para que vocês possam revisar com qualidade o conteúdo e essa videoaula para acompanhar vocês e refrescar a memória do que já foi passado a vocês. A simples leitura desse material permite que vocês resolvam todas as 10 questões, tá bom? Então eu fiz uma prova bem simples, o conteúdo é bem simples. Nós vimos na primeira avaliação como foi que a coroa portuguesa ocupou a colônia da Amazônia, como foi que ela desenvolveu economicamente. Agora nós vamos ver como ela ocupou com as pessoas, como era a organização social. E a gente vem logo nessa folhinha vendo que existe uma diversidade social, que significa que não veio só um tipo, não veio só uma classe de pessoas para a Amazônia durante a época colonial. Veio vários tipos, várias classes, várias pessoas, homens, mulheres, crianças, de todos os segmentos sociais de Portugal. Então a gente vai ver que, primeiro, ocupar a colônia é uma estratégia. Por quê? O território da Amazônia é muito vasto e é difícil de ser ocupado, difícil de ser penetrado. Então, trazer portugueses para cá, para a Amazônia, é uma estratégia de ocupação desse território para que esse território não venha a ser invadido. Então a coroa vai usar de imigração dos habitantes de Portugal, ou seja, portugueses virão de Portugal para a Amazônia para habitar esse território que é o mundo amazônico. Esses portugueses eram de diferentes grupos sociais. Todos os 4 que vou falar aqui são portugueses, tá bom? E vamos conhecer alguns deles e qual era a importância da estadia deles aqui para o desenvolvimento da colônia, tá bom? Então a gente tinha primeiro os nobres. Quem eram os nobres? Eram membros da sociedade portuguesa com maior poder aquisitivo. Eles tinham prestígios e terras em Portugal. Se eles tinham tudo isso lá em Portugal, por que é que eles vinham para cá? Eles eram atraídos sobre a promessa de exercerem cargos administrativos e possuírem terras também tão boas quanto as que eles tinham. Ora, cargos administrativos significa poder. Então, se eles são nobres, já têm uma situação financeira boa, eles estão querendo poder, participação política, mandar e desmandar. E aqui na colônia da Amazônia, eles têm essa possibilidade, na colônia portuguesa, aqui em terras amazônicas. Então, quando eles aceitavam, eles vinham da colônia para cá, para a Amazônia, e eles desenvolveram a econômica e a colônia economicamente e ajudaram a manter os privilégios da coroa, da corte. As famílias de nobres, eles desenvolveram economicamente basicamente através da coleta de drogas do sertão e da agricultura na Amazônia. Então os nobres eles foram muito importantes na colonização da Amazônia pelos portugueses, porque eles investiram muito dinheiro para ocupar a Amazônia e desenvolvê-la economicamente, tá bom? Essa é a importância dos nobres na Amazônia. Já os degredados são uma outra classe de pessoas portugueses que virão para a Amazônia. Essa daqui é bem interessante, tá? Caem 2 questões na prova de vocês sobre eles. Eles eram condenados a degredo. O que é o degredo? O degredo é uma pena, ou seja, é uma punição por um crime. E como era essa punição? Era a expulsão daquela pessoa de Portugal para um outro lugar, geralmente para as colônias que Portugal mantinha fora de Portugal. Ou seja, essa pessoa que era condenada a essa pena de degredo, ela era obrigada a deixar o seu país, que é Portugal, por um tempo determinado, e vinham para cá, para a colônia da Amazônica, para cumprir as penas pelos crimes que eles tinham cometido contra a justiça portuguesa. Ou seja, eles cometeram crimes e a punição deles era sair de Portugal e vir para cá. Uau! Como assim? Vir para a Amazônia era ruim? Claro. Por quê?
Não é porque aqui é um lugar ruim, mas pensem que aqui era um lugar que não tinha todo o desenvolvimento que Portugal tinha. Então aqui ainda era a área da Amazônia ainda era predominantemente florestal, não tinha saneamento básico, escolas, muitas oportunidades, né, de se divertir. Então, em Portugal seria muito melhor, não é, viver do que aqui na colônia amazônica, tá bom? O que eles vinham fazer aqui? Eles só vinham cumprir a pena deles? Não. Eles tinham que trabalhar. Ou eles serviam como soldados na defesa das fronteiras, ou eles serviam na administração da colônia. Ou seja, ocupavam cargos ali menores, né? Eles não ocupavam cargos de chefia. Eles iam ajudar na burocracia da colônia, né? Iam contar as pessoas, iam fazer coisas que o governo precisava deles. Eles eram pessoas marginalizadas lá em Portugal porque tinham cometido crime, e aqui eles tinham uma oportunidade de se redimir, de ser inseridos na sociedade. O degredo não era uma pena ruim, na verdade era para ajudar essa pessoa a se reinserir na sociedade. Não era bem o que acontecia, né? Bem, outra classe de pessoas portuguesas que vinham para cá eram os soldados ou militares. Na prova de vocês pode vir com esses dois nomes, soldados ou militares. Por quê? Eles eram responsáveis basicamente por defender as fronteiras contra os inimigos de nações estrangeiras. A Amazônia, ela era visada por franceses, por holandeses e por ingleses. E espanhóis também. Eles queriam conseguir essa terra que era muito vasta e rica. Então, soldados ou militares serviam para defender, expulsar esses invasores que porventura viriam. Eram só estrangeiros? Não. Indígenas também poderiam vir a atacar as fortificações, as cidades portuguesas na Amazônia. Então, era necessário que os militares fizessem a proteção desses lugares. Por último, vem os açorianos. Quem eram os açorianos? Eram pessoas pobres que vinham para a colônia procurar melhores condições de vida. Eles vinham de outras colônias. Açores é uma ilha que também foi uma colônia de Portugal, uma das primeiras. Antes de Portugal chegar ao Brasil, já mantinha a colônia na ilha de Açores. Então, as pessoas que moravam lá acabaram por vir para cá também, para desenvolver a agricultura. E eles tinham uma experiência no cultivo da cana-de-açúcar. Ou seja, eles já sabiam como trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar. Então, eles vinham para trabalhar na cultura da cana-de-açúcar. A agricultura de latifúndio significa que era a plantação de uma grande e vasta porção de terra de uma só planta, ou seja, no caso, a cana-de-açúcar. Então, nobres, degredados, militares e açorianos são aquelas pessoas portuguesas que a colônia empreendeu, mandou trazer para cá, para a coroa, desculpem, a coroa portuguesa mandou trazer para cá, para a colônia, para ocuparem esse território de forma mais efetiva e desenvolver economicamente. Existia uma quinta classe de pessoas que vieram para cá. Já esses são os religiosos. Então vamos lá. As ordens religiosas. Aqui esse textinho traz para a gente. Muitas pessoas foram importantes no processo de ocupação. E durante o século XVII e boa parte do século XVIII, a metrópole portuguesa, ou seja, Lisboa, não tinha recursos nem pessoas suficientes para realizar a ocupação do extenso território amazônico. Apesar de ter trazido nobres, militares, degredados e açorianos, ainda não estava dando conta, porque os indígenas eram muito mais numerosos. Então, uma das alternativas foi permitir que as ordens religiosas se instalassem na colônia. Essas ordens religiosas, elas eram braços da Igreja Católica. Estamos vendo em história que depois do Concílio de Trento foi fundada uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, os jesuítas. É essa ordem que vem para cá, para a Amazônia. Qual é a função deles? Ela está retratada aqui nessa imagem. Esse aqui é um importante padre da ordem dos jesuítas, e eles vieram para catequizar os povos indígenas e usar esses povos indígenas para construir e gerar riquezas. A gente vê na história daqui da colônia, vai ver isso futuramente na terceira avaliação, que a escravidão indígena vai ser proibida.
né? Em um segundo momento vai ser proibido usar a mão de obra escrava. Então, os jesuítas, eles tinham autorização para usar a mão de obra dos indígenas, não era escravizando, mas sim catequizando-os. Então, catequizar e mostrar a religião cristã fazia deles cristãos. Logo, eles não iam ser escravizados, eles iam ser trabalhadores da coroa, eles iam ser também equivalentes aos portugueses, tá bom? Então vieram diferentes ordens religiosas. Os primeiros foram os capuchinhos, no ano de 1617, depois os carmelitas, os mercedários e os jesuítas. Foram só os jesuítas que chegaram? Não. Várias ordens religiosas vieram para cá com essa mesma missão: construir igrejas, conseguir levar o cristianismo para os indígenas que moravam aqui na Amazônia. Então, eles tinham como principal missão converter os povos indígenas em cristãos. Grifem essa parte do material de vocês, é muito importante. Os missionários procuravam convencer os indígenas a deixarem suas aldeias e se transferirem para os aldeamentos, essa palavrinha aqui. A esse deslocamento nós chamamos de descimento. O deslocamento do indígena deixando sua aldeia e indo para o aldeamento se chama descimento. Tem um quadro aqui que facilita muito a compreensão. O que é converter? Converter era ensinar o cristianismo aos povos indígenas com todos os preceitos, dogmas e obrigações, todas as orações, todo o conhecimento do cristianismo, quem eram as figuras, quem era Jesus, quem era Maria, quem é Deus, tudo isso era ensinado para esses povos indígenas para que eles se convertessem à religião cristã. E esse ensinamento se chamava catequese, tá? Era a catequese. A catequese basicamente é o ensino da religião cristã para os indígenas. Então, se na prova de vocês caiu o que é catequese, é o ensino do cristianismo aos indígenas, né? O aldeamento. O que é o aldeamento? É o espaço no qual os índios eram descidos. Os índios descidos eram aqueles que saíam por bem, por livre e espontânea vontade da sua aldeia, para irem para o aldeamento. Por quê? Por que eles iam para o aldeamento? Geralmente porque eles estavam sendo perseguidos por outros indígenas, por estrangeiros, porque seus filhos estavam doentes e eles precisavam garantir que aquelas crianças iam sobreviver. Então, era benéfico, às vezes, para o indígena ser catequizado pelo jesuíta ou ser catequizado por outra ordem religiosa, tá? Então, nos aldeamentos, os indígenas eram catequizados e aprendiam a trabalhar de acordo com a cultura europeia. Lá eles aprendiam a rezar, a falar português, a música clássica, a fazer roupas. Então, no aldeamento, o que é o aldeamento? É o espaço, é uma criação de um lugar onde os indígenas que aceitaram sair de sua aldeia, vão, e aí eles vão aprender ali a religião cristã e os ensinos da cultura europeia. O descimento era o deslocamento dos indígenas que saíam de sua aldeia para as áreas controladas pelos colonizadores. O que são áreas controladas pelo colonizador? Ora, são os aldeamentos, tá bom? Os missionários ofereciam proteção aos índios aldeados, ou seja, o índio não ia para o aldeamento forçado, ele ia porque ele precisava ir, ele achava que era vantajoso ele ir. Então, lá nos aldeamentos, os indígenas aprendiam diversos costumes europeus, como a religião católica. Eles aprendiam sobre a história do santo, aprendiam a rezar, a cantar músicas religiosas e até a fazer imagens de santos católicos. Se em algum futuro nós tivermos a oportunidade de visitar o Museu de Arte Sacra de Belém, nós vamos ver lá muitas imagens de santos que eram feitas por indígenas, não é? Eles é que esculpiram as imagens de santos. Mas a religião cristã protestante não cultua os santos. Nós vimos na Reforma Protestante que uma das questões que o Lutero estava questionando era o culto a abolição do culto aos santos e às imagens. Mas é interessante a gente ver, né, o museu para entender que a religião católica, apostólica romana utilizou da mão de obra indígena para fazer muitas imagens. Esses ensinamentos eram importantes para os objetivos dos colonizadores, pois preparavam os indígenas para se tornarem trabalhadores e muitas vezes escravizados. Ou seja, eles trabalhavam, eles tornavam-se cristãos para trabalharem para a coroa e receberem, né, as benesses de serem trabalhadores da colônia.
eram escravizados? Sim e não. Eles não eram chamados de escravos, porque a mão de obra indígena não podia ser escravizada. Mas eles acabavam por receber muito pouco benefício, não é? Apenas a proteção contra grupos estrangeiros, contra outros povos indígenas inimigos. Tudo isso é chamado, gente, de missão. As missões. Quando vocês lerem essa palavra na prova de vocês ou em outro lugar, as missões, elas são chamadas esse movimento do jesuíta ir buscar o indígena na aldeia dele e levar para um aldeamento. O aldeamento é chamado uma missão. Por quê? A missão de catequizar, a missão de evangelizar, de levar a religião para esses povos. Esses missionários receberam grandes propriedades da coroa portuguesa. Eles faziam isso em terras da coroa. Essas terras se tornaram muito produtivas, então os religiosos utilizavam os indígenas como mão de obra. Vão grifando. Essa prática gerou riquezas para as ordens religiosas e também ela fazia parte da doutrina cristã, porque o trabalho era considerado como um meio de salvação. Lembre-se lá das ideias do Lutero e do Calvino, que dignificavam o trabalho. Então os indígenas construíam casas, construíam barcos, cuidavam da terra, plantavam e colhiam e coletavam drogas do sertão que iam enriquecer muito a coroa portuguesa. A ação desses religiosos na Amazônia por muito tempo interessou a metrópole portuguesa. Abaixo vamos perceber um mapa de vários lugares. Onde tem cruz, tem missão. Onde tem cruz, tem aldeamento. Então a gente vê que está muito numeroso aqui o aldeamento ao longo do rio. As áreas verdes são as áreas de exportação das drogas do sertão. Ou seja, de exploração, desculpem. Onde tinha missões, tinha exploração de drogas do sertão. Os jesuítas catequizavam os índios e os índios trabalhavam catando as drogas do sertão, gerando riquezas para a Amazônia. Um ponto importante que vai cair na prova de vocês é essa imagem aqui. O que eu posso ver dessa imagem? Eu estou vendo aqui a catequese, ou um dos sacramentos da religião cristã, que é o batismo, batizando o indígena. O batismo de um indígena é catequizar ele? Sim. A catequese, ela é uma forma de introduzir a doutrina cristã nessa indígena? Também é. Ensinar a cristandade a um indígena. Então, se vocês verem essa imagem na prova de vocês, vocês saberão que ela se refere à catequese, ao ensino do cristianismo, ao batismo. Todas essas respostas estão válidas. E essa imagem aqui do mapa também, muito fácil de identificar. Onde tem cruz, tem missão, tem aldeamento, missão dos jesuítas, missão de vários povos, de outras ordens. Aqui os jesuítas, aqui as missões franciscanas, aqui as missões dos mercedários, dos carmelitas, mais jesuítas por aqui. E esses jesuítas exploravam a mão de obra indígena para coletar drogas do sertão. A prova de vocês está toda com base nisso, tá? Não vai fugir de nada do que está aqui dessas duas folhinhas. Releiam com atenção as folhas, reassistam essa revisão quantas vezes for necessária, que vocês com certeza vão gabaritar essa prova, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando para vocês boa prova, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.